Turma, bom dia. Vamos fazer a correção do nosso exercício referente ao grupo dos répteis, que foi a nossa última aula. No exercício 1, você vai observar o exemplo de duas cascavéis. O item principal aí está sendo voltado para digamos assim, para o rabo, né, da cascavel, onde você vai observar o número de guizos presente na ponta da sua cauda, tá? Então, vamos lá, observando a imagem A e a imagem B, diz o seguinte: cite uma das diferenças entre o guizo das duas cascavéis. Então, você observa que a cascavel da letra B, ela tem maior número de anéis em relação à cascavel A, ok? Então, essa é a principal diferença. A cascavel B tem mais anéis que a cascavel A. Aí vem a letra B. Quais das serpentes já viveu mais tempo? Por quê? Então, quem já viveu mais tempo foi a serpente B. Por que a serpente B? Porque a gente observa o maior número de anéis. Então, os anéis significa que, na regra geral, seria assim, o tanto de vezes que ela já mudou de pele, tá bom? Então, por isso é a questão, o item B. Letra C. Os escamados, assim como os insetos, sofrem equídese pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Então, veja bem, assim como o animal ele vai crescendo, ele vai precisando mudar, tá? Então, mudar de pele, vamos supor assim, no caso das cobras, tá? No caso dos escamados também. Então, no caso, o corpo do animal vai crescendo e a pele não suporta o crescimento. Então, ela tem que fazer essa troca, que é chamada de equídese. Então, acontece nos escamados, acontece nos insetos e também acontece no caso das cobras, tá bom? É isso que justifica a nossa resposta. Número 2. Cite duas características que possibilitam os répteis viverem em ambiente terrestre. Uma das características, são várias características, mas você poderia citar, por exemplo, assim, apresentam pele, ou no caso essa pele é são placas resistentes, né, que impede que os animais desse grupo percam líquido. Também outra característica que você poderia colocar é a presença de garras, tá? Então veja aí que no grupo dos répteis, os animais eles apresentam garras, com exceção da cobra, que ela não apresenta garras, tá? Mas seria aí essas principais características, tá? Então, placoides, pele espessa, presença de escamas. Essas escamas são do tipo placaduras. Continuando. Aqui na próxima página, no item 3, lá na página 227, tá? Diz assim: complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Então, você observa aí as palavras no quadro e vamos completar agora o nosso texto. Ele diz o seguinte: as pertence à ordem dos. Então, a palavra que completa o sentido da frase seria as serpentes, tá? Então, ficaria assim: as serpentes pertencem à ordem dos escamados. Seu corpo é coberto por, a palavra correta seria escama, e sua pele é trocada com frequência durante seu crescimento. Quer dizer que quando ele cresce, então
Então essa pele ela vai se modificando, vai sendo trocada. Algumas espécies possuem estruturas chamadas de fossetas labiais ou loreais, como a gente viu lá na aula passada, no caso de algumas serpentes, tá? Essas fossetas, elas são responsáveis pela presença de fontes de calor, tá? E de suas presas também, como a gente falava que elas conseguem detectar onde está a sua presa, por mais que ela não esteja vendo, mas a fosseta loreal ou labial, ela consegue identificar, tá? Então elas são assim denominadas de acordo com a sua localização. Próximo aos lábios é labial, ou próximo às narinas é loreal. O órgão de Jacobson localiza-se na parte superior da boca e permite às serpentes perceber os odores do ambiente quando a sua língua, após recolher os odores do ambiente, toca essa estrutura. 4. Analise as sentenças abaixo e escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. E pede para você fazer a correção, tá? Então vamos analisar. Os quelônios possuem dentes e também um bico córneo. Essa questão ela é falsa, porque os quelônios eles não possuem dentes. O erro da frase está aí, tá? Eles não possuem dentes. Próxima. Os únicos répteis que não possuem membros são as cobras. A questão ela está falsa, porque as cobras e as anfisbernas são presentes nos répteis que não possuem membros, tá? Os únicos répteis que não possuem membros são as cobras. Então, o correto é as cobras e as anfisbernas são representantes dos répteis que não possuem membros. Próximo. Então a questão é falsa, né? Próximo. Todos os répteis respiram por meio de pulmões e apresentam um coração dividido em câmaras. Aí tá correto. Próxima. Diferentemente dos anfíbios, os ovos dos répteis são depositados em ambiente terrestre e possuem casca rígida. Então a questão é verdadeira. A gente até discutiu essa questão em outros itens lá quando estava trabalhando ou seja, abordando o assunto, né? Próxima questão. 5. Associe as fotografias de répteis apresentadas abaixo às suas correspondente classificação. Aí nós temos crocodiliano, o quelônio e o escamado. Então, o jabuti é do grupo dos quelônios, o gavial é do grupo dos crocodilianos e a jiboia é do grupo dos escamados. Então, até aí foi o nosso exercício. Espero que você tenha acompanhado direitinho, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição.